Mas que é isso, gente? Ó, vamos começar de novo. Hoje estamos aqui nas margens do Rio das Pedras. Estamos ao lado de uma pedra e temos em cima dessa pedra, uma pedra bem grande, um carro de boi, a miniatura de um carro de boi. O carro de boi, no século XX, no começo do século XX, ele foi muito importante, né? Até o meu avô, ele tinha 2 carros de boi. Ele tinha um carro de boi com a boiada pintada de vermelha, que era dele, e ele tinha um carro de boi que era do pai dele, que era de uma boiada pintada de preto. E isso era muito importante naquela época para os fazendeiros, para buscar o sal, para buscar aquilo que na fazenda era preciso e não tinha outro meio de transporte. O único, não havia estrada, só havia carro de boi. E meu avô era muito caprichoso com seus bois, né? Os bois eram todos iguaizinhos, todos pintados de vermelho, com chifre que tinha os chifres até 3 metros de chifre, que batia um chifre no outro. E era uma coisa que as pessoas davam muita importância, eram os bois. A minha avó contava que a irmã dela, a tia Altina, ficava na janela quando meu avô passava com os carros de boi, porque ele acompanhava tanto o carro de boi dele, que era o pintado de vermelho, os bois pintados de vermelho, como o carro de boi do pai dele, que tinha os bois pintados de preto. E ele passava nas porteiras da fazenda, onde morava a minha avó, e a irmã dela, a tia Altina, falava: Batista, você não vai casar com o Neorso, não, ele tem carro de boi. Se você não for casar, eu vou casar. E os fazendeiros daquela época davam importância muito grande, então, às boiadas, né? Tratavam seus bois com muito carinho, com alimentação adequada. Os bois eram gordos. E quando um companheiro atolava o carro num atoleiro e precisava de ajuda, muitas vezes o cara que tinha fala, ó, eu ponho minha boiada aí no seu carro, mas você tem que tirar seus bois. Nós não vamos misturar os bois não. E punha, e para fazer vantagem, punha a sua boiada e puxava. E às vezes, muitas vezes, quebrava até os cocão. Tinha os cocões do carro, que era a peça que segurava a mesa, quebrava. E é onde canta, onde faz o boi, o carro cantar, são os cocões ali. Nos cocão eles põem uma manteiga, né? Cada um tinha uma receita para fazer cantar mais bonito o carro. Então eles colocavam o outro carro, outros boi, de boi, às vezes 20 boi, 22 bois, e puxava, e tirava, era uma vantagem, né? Os bois sabiam que chegando em casa eles eram bem alimentados, os bois trabalhavam com força e disposição, né? E é interessante que hoje a gente vê bois puxando carro, às vezes carvoeira, maltratados, são pouco bois, às vezes só 2 no cabeçalho. E esses bois são sempre ferroados, muito ferroados, porque eles não têm força e também não têm boa alimentação. E a gente observa os professores sendo sempre cutucado pela inspetoria, né? O inspetor, que parece que acha que tem uma vara de ferrão e que tem que cutucar os professores. E isso todo dentro de toda a estrutura da escola, né? Supervisoras, que ficam cobrando do professor. E a nossa sociedade hoje em dia, a nossa sociedade brasileira, ela desvaloriza tanto o professor. Quando eu formei, um rapaz me parou na rua e me perguntou: e aí, Doninho, você formou para advogado? Eu falei: não, para professor. Ele falou: ah, professor? Foi embora. O professor é tido hoje como uma pessoa, não era isso até na metade do século XX, professor era chamado para sentar na mesa, para tomar lugar
nos palanques, não é? E depois o professor hoje, o pai chega para conversar com o professor, chega gritando com o professor. Os professores são agredidos. Os professores são hoje os bois magrelos que desqualificado, que não tem nenhuma importância, porque nós vivemos no capitalismo e a importância que se tem, embora o professor seja o formador de todas as outras profissões, mas não é isso que apresenta para a sociedade, porque ele ganha pouco. Numa sociedade capitalista, onde vale só o capital, o dinheiro, quem ganha pouco tem pouco valor, é o professor. Enquanto nós mudarmos essa mentalidade de que o professor tem que ser valorizado, e o professor não pode ser cobrado do jeito que é, porque o professor hoje joga nas costas do professor, assim como joga nas costas do boi magro, todo o peso de uma responsabilidade, de uma formação, de educação, que não é, porque o professor não tem, a educação é da família, a educação tem que ser feita pelos pais, e não pelo professor. O professor é escolarização, é diferente. Não, tudo hoje é de responsabilidade do professor. E se os alunos não estão progredindo, está tendo evasão escolar, a diretoria, a escola cobra do professor. O professor hoje, ele vive como boi do carro e só ganhando ferroada do inspetor, espetada e da sociedade, dos pais, sempre, e a responsabilidade é dele, embora ele seja maltratado, mal alimentado, o seu salário seja uma vergonha. Esse é o meu desabafo, professor Doninho.